Olá, diretamente dos nossos estúdios em Salt Lake City, eu sou Gilbert Gärtner, presidente da Lumos, e hoje trago para vocês aqui uma conversa um pouco, vamos tentar esclarecer algumas coisas que aconteceram. Geralmente eu não digo quando que a gente está gravando esse vídeo, mas hoje eu vou dizer para vocês a data, para que vocês possam ter uma ideia se alguma coisa mudar a partir de agora. Então hoje, dia 19 de junho de 2018, né? Aqui nos Estados Unidos agora são 4h30 da tarde, nós temos recebido várias perguntas com respeito a alguns anúncios que vocês têm ouvido, né, nos jornais, na televisão, e eu fiquei intrigado pela falta de informação e pela certa euforia que se cria com essas mensagens ou essas notícias que não são mentiras, mas não é completa a situação. Então, recentemente, nós vimos que existe uma ordem executiva do presidente Trump que ele vai tentar fortalecer ou reforçar a lei de imigração nos Estados Unidos. Então, essa lei ela foi apresentada, ela está sendo discutida no Congresso, no Senado americano, e ela tem para ser colocada em prática no dia 19 de agosto. Então, essa lei, muita gente ficou assustada que vai mudar muita coisa, vão deportar um monte de gente. Não. Deixa eu só ler para vocês aqui. Eu mandei um e-mail para o Departamento de Homeland Security, que é o Departamento de Imigração dos Estados Unidos, perguntando o seguinte, que havia um boato dizendo que se o visto no passaporte expirasse, a partir daquele momento a pessoa estaria ilegal. Então eles me responderam o seguinte, prezado senhor Gärtner, o nosso departamento não está a par de nenhuma mudança na política, estipulando que estudantes que estão nos Estados Unidos e que mantêm o visto F1, mantêm o status, não vão poder permanecer nos Estados Unidos caso o visto no passaporte expire. A permanência do aluno nos Estados Unidos é basicamente controlada pelo I-20, ou manter o seu status na escola. Então, deixa eu explicar para vocês aqui. Eu pedi 2 passaportes para mostrar para vocês uma coisa. O visto que a pessoa recebe, então, por exemplo, esse visto aqui, ele foi emitido no dia 27 de novembro de 2017. E eles deram o visto para essa pessoa aqui de 4 anos. Então, o visto vai até 20 de novembro de 2021, tá? Então, aqui eu tenho um outro passaporte de um outro país aí, e o visto foi emitido agora, dia 24 de janeiro de 2018, e ele vai até o dia 22 de janeiro de 2023. Então, os 2 vistos são de 4 anos. Agora, para que serve esse visto? Aqui dentro dos Estados Unidos, esse visto não tem muito valor. Ele não dá o direito de você permanecer aqui nos Estados Unidos. Eu estava olhando aqui nesse outro passaporte, essa menina aqui, ela teve um visto anterior, um visto de turista. E cada vez que ela entrava nos Estados Unidos, né, ela recebia um carimbo. Esse carimbo aqui, por exemplo, está dizendo que ela entrou nos Estados Unidos e deram para ela o status B2 e que ela podia ficar até dia 11 de setembro de 2017. Então, essa aqui era a permanência dela. Ela veio como turista. Até esse dia, ela estava legal nos Estados Unidos. A partir do momento que ela pegou o visto de estudante agora, o visto tem 4 anos. Mas o que vale é esse documento aqui. Então, o I-20, ele só tem validade de 1 ano. Então, por exemplo, esse I-20 aqui, ele vai agora de abril de 2018 até abril de 2019. Então, com isso aqui, é uma combinação. O passaporte é um documento de identificação. O visto no passaporte é um documento que permite você transitar, entrar e sair do país. O I-20 é o documento que faz com que você possa permanecer legalmente no país. Então, se o passaporte vencer, vamos dar uma olhada aqui no passaporte dela aqui, até quando que o passaporte dela vale? Eles fazem lá no país dela por 10 anos. Então, o documento vale até 2027, quando expira o documento. O visto dela
até 2023. Então, ela pode entrar e sair do país até essa data, desde que ela esteja mantendo o status dela. Então, o que a lei tem falado é que mudou o seguinte. Antigamente, quando um aluno ele estava estudando nos Estados Unidos, ele estava estudando na escola e estava mantendo o I-20 deles, muita gente falava assim, ele parou de estudar, abandonou a escola, escutou aquele amigo dele, disse, não precisa, já está aqui, fica aí. E você tem visto no passaporte. Então, nesse caso aqui, essa moça aqui, ela tem o visto até 2027. Mas se ela parar de estudar, ou melhor, desculpe, 2027 não, até 2021 agora. Então, ela tem 4 anos de visto. Mas se ela parar de estudar, esse documento é cancelado. E se ela... Então, o que a lei diz agora? Antigamente, a gente não... que era cancelado, você ficava até 6 meses aqui e ia embora, não teria problema. Hoje não. Hoje a lei diz o seguinte, a lei muda. A partir do momento que o aluno ficou fora de status, ou seja, parou de estudar e esse documento é cancelado, ele começa a contar os dias que ele ficou ilegal no país. Se ele ficar 30 a 60, 70 ou 90 dias ilegal, quando ele tentar voltar, mesmo que ele tenha visto no passaporte, ele vai ser barrado de entrar nos Estados Unidos porque ele quebrou o contrato dele. E ele pode ficar banido de entrar no país por 3 anos. Caso ele fique mais de 180 dias fora do status, ele vai ser proibido de entrar nos Estados Unidos por 10 anos. Então, isso é o que aconteceu. Quem faz as coisas certas não tem problema nenhum. Porque o aluno que tirou o visto, né? Você pegou o teu visto, tem o visto no passaporte, você tem o teu I-20, você mantém, você continua estudando, você continua fazendo as coisas certas, tudo isso aqui não se aplica para você. Mas agora, aquelas pessoas que vieram para os Estados Unidos com o visto de estudante, pararam de estudar e ficaram aqui ilegalmente, aí a lei não tem perdão. A lei é muito dura agora. Antigamente se passava a mão na cabeça, se ia embora, ligava para a escola, pegava um novo papel desse, estava com visto e voltava. Hoje o sistema trancou. Então, a partir do momento que a escola notifica a imigração que o aluno parou de estudar, esse aluno agora já tem o nome dele marcado na imigração e se ele tentar entrar novamente, ele vai ser mandado embora. Então, para resumir, essa ordem executiva, eu vou ler para você só um pedacinho dessa ordem, porque quando eles escrevem a coisa é interessante. Eu quero só ler para vocês a seção número 1 dessa lei. Eu vou ter que traduzir aqui no ato, aqui, vamos ver se a gente consegue. Então, propósito. O Departamento de Lei do Departamento de Imigração dos Estados Unidos quer reforçar as leis de imigração. Muitos estrangeiros que entram no país ilegalmente ou aqueles que vêm para os Estados Unidos por um período e estendem esse período estão violando os termos do seu visto de entrada e, consequentemente, se torna um perigo para a segurança nacional. Principalmente aqueles que são envolvidos em atividades criminais. Então, só para ler isso aqui, a lei sempre existiu. O que eles querem é apenas reforçar, não naqueles que vêm para cá com o visto, naqueles que vêm estudar, que eles têm objetivo, mas naqueles que vêm para cá e utilizam o visto de estudante como um trampolim para poder ficar nos Estados Unidos, ou aqueles que entram aqui como turista e resolvem ficar mais. Esses é o que eles estão buscando. Novamente, o visto no teu passaporte pode expirar, você vai receber para 4 anos, para 1 ano, e você pode permanecer desde que a tua permanência, junto com a escola onde estiver estudando, esteja ativada, esteja atualizada. Bem, pessoal, espero que isso tenha esclarecido alguns pontos, acalmado alguns de vocês, que as notícias que chegam aí não são exatamente como tem que ser. Essa nova política hoje tenta fazer com que algumas cidades dos Estados Unidos que protegem os imigrantes ilegais e tudo mais, que elas sejam punidas. Quem faz as coisas certas não há problema nenhum e todos os estudantes que estão com a gente aqui,
Hoje, se permanecem com 80% de frequência, com as suas notas, continuam estudando, passam para a universidade depois e continuam mantendo o seu visto, não corre risco nenhum, independente de quando expira o visto de vocês. Claro, que se a qualquer momento você quiser sair do país e voltar, você precisa ter um visto válido no teu passaporte. Pessoal, eu vou deixar aqui embaixo depois alguns links aonde está essa lei, para que vocês possam dar uma olhada. Está em inglês, mas acho que vocês vão poder entender o que ela se aplica. Então não tem pânico, não mudou nada, apenas eles estão reforçando aquilo que já existia. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência de vocês, espero que isso tenha esclarecido essa semana. Na semana que vem a gente está aqui de volta. Não esqueça de compartilhar esse vídeo com os amigos de vocês e subscrever o nosso canal, tá bom? Então, de Salt Lake para vocês, um abraço, tchau, tchau. E aí, pessoal, gostaram do vídeo? Não esqueçam que tem mais vídeo aqui do lado. Então, toda essa coletânea aqui de vídeos vai te ajudar a preparar para a entrevista. E tem mais alguma coisa muito interessante. Então, não esqueça de dar uma olhada na nossa biblioteca aqui, tá bom? Até mais.